Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Eu sou o professor Coxa, sou da equipe de Química aqui do cursinho ESAG, tá? Hoje nós vamos falar sobre operações com soluções. O que de acha é isso? O que é isso, né? A primeira parte que a gente vai falar sobre diluição. Mas antes de irmos para as formalidades, o que é uma diluição e tal, vamos ver como que a gente vê isso na prática, vamos ver as terminologias que nós usamos em química, certo? Então, eu tenho aqui dois copos, tá? Peguei um copinho com água, nosso solvente, certo? Que vai dissolver alguma coisa, tá? E vou pegar um pouquinho de açúcar, que vai ser meu soluto. Vamos supor que eu tenha a massa exata desse açúcar aqui, certo? Vamos supor que seja 10 gramas, por exemplo. E vou jogar. O que acontece quando eu estou fazendo isso? Esse ato de jogar o açúcar na água, cuidado com a terminologia, ela é chamada de dissolução. Eu estou dissolvendo o soluto no solvente, então é uma dissolução. Vou até misturar com o dedo aqui, porque é água e açúcar, hein? Cuidado. Se fosse outra coisa não poderia, né? E aí o que eu formei? Ao misturar o soluto com o solvente, nós temos a nossa solução. Beleza. Então está a minha solução formada aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Mas professor, você falou que ia falar sobre diluição. Exato. Para nós fazermos uma diluição, nós precisamos ter uma solução pronta. Está aqui. Lembra que eu falei da massa que eu tinha no início? Eu tenho como medir aquela massa. Então está aqui dentro do soluto, da solução, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar mais água e vou adicionar a solução. O que vai acontecer? Quando eu jogar mais água na solução, eu estou diluindo a minha solução, tá certo? Então a diluição é quando eu jogo mais solvente, no meu caso aqui a água, é a adição de um solvente a uma solução já pronta. Tudo bem? Então como que a gente calcula isso aí? Ó, lembra que eu tinha a massa inicial de soluto? Tinha, né? Então eu sei quanto que eu coloquei de soluto. Joguei água, mas apareceu mais soluto? Não, eu só joguei a água, lembra? Eu misturei, só tem água. Então, a quantidade que eu tenho no início de soluto é a mesma que eu tenho no final. Então, o M antes é igual ao M depois. Tudo bem? Lembrando que, se eu estou falando em massa, eu posso relacionar uma solução como sendo concentração em massa. É a massa de soluto pelo volume de solução. Ok? Se eu tenho a mesma quantidade de massa, se eu passar o V multiplicando, fica o quê? C vezes V é igual a massa de soluto. Então, utilizando essas duas equações, eu posso chegar aqui à concentração que eu tinha no início da minha solução, vezes o volume que eu tinha no início, é possível medir o volume, é igual à concentração no final, vezes o volume no final. Está aqui a relação, a formulinha de diluição. Então, toda e qualquer diluição você pode fazer desse jeito. Tá certo? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Mas você viu que é fácil deduzi-la, não tem segredo, mostrando ali como que a gente faz. Tudo bem? Mas como que a gente aplica isso no exercício? Então, tá aí um exemplo na lousa, né? Então, ali, ó, há uma solução de HCl, 10 gramas por litro, então concentração da minha solução, e 500 ml é o volume dela, é adicionada água até se atingir um volume de 2 litros. Qual a concentração final da minha solução? Então eu adicionei água até atingir um volume, então eu fiz uma diluição, certo? Antes de mais nada, vamos dar nome aos bois, né? Vamos colocar os dados que estão no enunciado para a gente se organizar, né? Eu parti de uma solução 10 gramas por litro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10 gramas por litro. O volume que eu tinha no início era 500 ml, tá? 500 ml. Guarda esse volume aí, depois a gente comenta sobre ele. Eu quero saber
Qual a concentração? Então, é a minha incógnita. Qual a concentração? Quando o volume atingir, que eu joguei água até atingir o volume de 2 litros. 2 litros. Beleza? Beleza. Só que aqui a gente tem que analisar uma coisa. Volume aqui está em ml. Volume aqui está em litro. Eu tenho que passar para a mesma unidade, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os 500 ml para litro. 500 ml são meio litro, né? Então aqui eu vou colocar meio 0,5 litros. Agora que as concentrações estão iguais, certo? Eu vou achar minha concentração em grama por litro. Ah, mas como, professor? Lembra da nossa relação de diluição? Então vamos aplicar aqui, ó. Então, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Qual é a concentração no início? 10. Então, 10 vezes o volume. Volume no início, meio. Meio é igual a concentração 2, que é o que eu quero saber. Então, a concentração 2 vezes o volume, 2 litros. Tá certo? Só resolver essa conta, ó. 10 vezes meio vai dar 5, né? A metade de 10 é 5. Passa o 2 dividindo, 5 dividido por 2. Então, a concentração vai ser 2,5 gramas por litro. Como eu sei que é gramas por litro, qual a concentração que eu estava trabalhando? Gramas por litro. E aí, nós chegamos à nossa concentração aí. Tá ok? Então, sempre para diluição, você pode usar essa relação, porque na diluição nós adicionamos água, o solvente, e o soluto continua o mesmo antes e depois. Tá ok? Espero que tenham gostado e tenham entendido, é bem simples, e nos vemos por aí nos corredores da vida, tá bom? Até mais e tchau!